A nossa pergunta de hoje vem de São Paulo e ela é o seguinte: existe diferença entre a Páscoa judaica, Páscoa cristã e Páscoa espírita cristã? Primeiramente, eu quero começar informando que a Páscoa, ou a festa da Páscoa, tem origem entre o povo hebreu. Ela simboliza a libertação da escravidão do povo no Egito por 430 anos. A palavra Pessah, em hebraico, significa passar por sobre, que é o significado dado ao espírito que o anjo de Deus, que foi enviado por Deus ao Egito, passando por sobre as casas que tinham o sangue do cordeiro, libertou o povo. Como assim? Foi orientado por Moisés que eles matassem um cordeiro para celebrar a Páscoa, tirassem o sangue e passassem nos umbrais da porta. Porque quando o anjo de Deus viesse, a casa que tivesse o sangue nos umbrais, o Espírito não entrava. E aquela que não tivesse, se existisse um primogênito, seria morto. E foi exatamente o que aconteceu. O anjo veio, não passou na casa dos hebreus porque tinha o sangue do cordeiro, mas na casa do faraó não tinha, e o faraó tinha um primogênito. E foi a partir daí que eles conseguiram, com a morte do primogênito do faraó, eles conseguiram a sua libertação. Esse é o ponto básico do conceito de Páscoa, ainda hoje celebrado pelo povo hebreu, que possui uma obra chamada Agadá de Pessah, que é um livro com todas essas orientações, e eles vivem em autenticidade da mesma forma. Lá em Mateus 22, versículo 7 em diante, você vai encontrar Jesus ordenando a Pedro e a João que fossem a Jerusalém, na casa de um certo senhor que estaria com uma biga, e lhe perguntasse aonde eles iriam celebrar a Páscoa. E conta Lucas que ao chegar lá, eles orientaram, e Jesus ali foi comemorar a Páscoa judaica, porque era a festa dos ázimos, era uma festa judia, faz parte das 3 principais festas do povo hebreu: a Páscoa, o Shavuot ou o Pentecoste para nós, e a festa dos tabernáculos, que são chamadas festas da peregrinação. Então, essa comemoração de Jesus com os seus discípulos foi uma Páscoa judaica, mas os católicos, os protestantes e nós espíritas entendemos que essa comemoração de Jesus foi uma Páscoa judaica, mas que hoje tem uma interpretação cristã. E a interpretação para os católicos e os protestantes é da passagem de Jesus da morte para a ressurreição. Por isso o nome Páscoa, passagem, não do Espírito de Deus sobre os escravos do Egito, mas a passagem da morte para a ressurreição de Jesus. Nós acrescentamos, pela nossa interpretação, à luz da doutrina espírita, outros elementos. Durante essa Páscoa, Jesus lavou os pés dos discípulos com um símbolo de humildade, dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E nós, espíritas, ainda descobrimos algo muito mais interessante, é que depois da cerimônia, depois do lava-pés, depois de todos aqueles princípios judaicos da bênção do vinho, do pão e de todos os outros pontos celebrados pelos judeus, no final da festa, Jesus anuncia no começo que ele não faria mais outra refeição, aquela seria a última com eles. Isso deixou os discípulos tristes. Então ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam no Pai, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, e eu vou preparar o caminho. Se vocês me amam e guardam meus mandamentos, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas estará com vocês até a consumação dos séculos. Aí ganha para nós espíritas um novo conceito do Consolador prometido por Jesus, que Kardec diz que a doutrina espírita se enquadra perfeitamente nas qualidades que Jesus falou a respeito do Consolador. E ainda como espírita nós entendemos que além desse grande recado da terceira revelação para nós, tem ainda o recado que Jesus deixa para nós com o seu retorno, com a sua ressurreição
perespiritual e não física, como Kardec mostra na Gênesis, ele trouxe para nós um exemplo de imortalidade da alma e também o exemplo de que a morte existe e os mortos não. É assim que nós espíritas vemos mais esses complementos do significado de Páscoa para os judeus, para os cristãos e para nós espíritas. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e uma boa Páscoa para vocês. Muita paz. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.